Olá pessoas, meu nome é Igor Silveira Jael, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a diversificação dos bonobos e chimpanzés. Antes de mais nada, eu quero explanar um pouquinho sobre a origem desses primatas. Tanto os bonobos quanto os chimpanzés são pertencentes aos macacos do Velho Mundo, ficavam lá na África e na Ásia. E a partir desse último grupo, dos macacos do Velho Mundo, surgiram os macacos sem rabo, cuja principal característica era realmente o rabo, a cauda bem mais curta. E eles surgiram há aproximadamente 30 milhões de anos atrás, na África, no começo do período Mioceno. Esse grupo de macacos ele foi chamado de Hominidea e tinha um hábito predominantemente arborícola, e eles se diversificaram por aproximadamente 10 milhões de anos. No meio do Mioceno, então, surgem duas linhagens de grandes primatas: os Hominini, que seriam o nosso ramo na árvore filogenética, e os Gorilini, que dispensa apresentações, que são aí o ramo dos gorilas. No final do mesmo período, do Mioceno, os hominídeos eles são extintos da Europa e vão ficar restritos à África. Nesse meio tempo vai surgir o primeiro ancestral que acredita-se ser o primeiro ancestral comum entre as três linhagens, dos humanos, chimpanzés e gorilas, que é o Sahelanthropus. Por conta da formação do Saara, os hominídeos presentes no continente africano foram empurrados, entre aspas, mais para o sul e separados pelo chamado Rift Africano, que é o chifre da África. Esse grupo que ruma para o oeste, que se estabelece onde hoje é a bacia do Congo, em uma área mais florestal, vai dar origem aos Panina, que aí são o grupo dos chimpanzés. E o grupo que ruma para leste, que é uma área mais savânica do chifre da África, do Rift Africano, vai dar origem aos Hominina. Bom, entre 5 e 4 milhões de anos atrás termina o Mioceno e inicia o Pleioceno. E mais ou menos entre 4,3 e 6 milhões de anos atrás surge o famoso Australopithecus no grupo dos hominídeos. Dita-se que possivelmente esses Australopithecus já confeccionavam ferramentas de pedra, e possivelmente já possuíam um cérebro maior que seus ancestrais e parentes próximos. A ciência hoje acredita que a espécie Homo erectus foi a mais inteligente dentro da linhagem do Homo habilis, e que surgiram aí aproximadamente 2,1 e 8 milhões de anos atrás no Pleioceno. A diversificação desses panídeos começou na metade do Pleioceno, quando termina de formar a bacia do Rio Congo, separando duas populações desses organismos, dando origem posteriormente às duas espécies que a gente conhece hoje, que são os chimpanzés Pan troglodytes no norte e os bonobos Pan paniscus ao sul. Por conta de alguns eventos de glaciação, as florestas ao sul do Saara ficaram mais isoladas. Isso fez com que duas linhagens de chimpanzés do gênero Pan começassem a se separar pelo rio Sanaga, que passa ainda hoje na região. Isso aconteceu entre 1 milhão e 800 mil anos atrás. Essas populações de chimpanzés que inicialmente eram separadas no sentido norte e sul foram divididas de novo por um outro rio que ficava na bacia do Congo, só que dessa vez os macacos do gênero Pan que ficaram a oeste são os chimpanzés, Pan troglodytes, e os que ficaram a leste são os bonobos, Pan paniscus. Uma das principais distinções que a gente tem entre esses dois macacos do gênero Pan é o comportamento social, onde os bonobos vão apresentar um comportamento bem mais tranquilo, bem mais passivo, utilizando até do sexo como uma forma de resolver seus conflitos, enquanto os chimpanzés vão possuir um hábito muito mais agressivo, um comportamento muito mais agressivo. Por conta desse comportamento, a sociedade dessas duas espécies de primatas são bem distintas umas das outras, principalmente por conta do comportamento diferente que ambas vão apresentar. Além disso, os bonobos eles estão muito restritos às bacias hidrográficas do Congo, enquanto os chimpanzés se encontram muito mais espalhados e distribuídos na região. Por conta desse isolamento, somado a outras características como ecológicas e biológicas, tudo isso vai somar, vai acabar tendo influência muito grande sobre essa espécie específica de primata. A estruturação social do chimpanzé é muito mais patriarcal, formado por machos alfa, seguindo toda uma hierarquia no instinto predatório patriarcal. Já os bonobos são bem diferentes, uma vez que as fêmeas são muito mais presentes e dominantes na estrutura social dessa espécie. Apesar da proximidade filogenética entre esses dois grupos irmãos de grandes primatas, as diferenças entre chimpanzés e bonobos são tão peculiares e evidentes que, quando comparado com esses dois grupos, fica fácil distinguir sua diversificação. Os bonobos são muito mais pacifistas, por assim dizer, e acabam desenvolvendo técnicas e hábitos alternativos para resolver as questões dentro do grupo ou bando.
enquanto os chimpanzés, que se envolve questão de estruturação social, são bem mais violentos, né? Ocorrendo aí episódios com corrupção dentro do bando, brigas, até mesmo mortes e assassinatos dentro do bando, que muitas vezes é familiar. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final acompanhando um pouquinho sobre esse assunto tão interessante sobre a diversificação entre esses dois grupos, né, de grandes primatas. Esse trabalho é referente à disciplina CBI 460, Processos Evolutivos, dentro da grade do curso de Ciências Biológicas, ministrado pela professora doutora Karine Cavalco. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.